espalhando fake news que eu sou chefe dele, assim, é evidente que eu não sou, né? Então, inclusive, assim, hoje é um grande risco, assim, poder estar falando aqui, porque qualquer besteira falada, meu emprego está em risco. Então, intercedam por mim, mas eu quero falar um pouco sobre cuidado cultural na era das imagens. Foi muito bom ter o Davi, falando antes de mim, porque muito do que eu vou falar, de certa forma, ele já pavimentou ali o terreno, já colocou algumas questões, né? Até fico sem jeito assim de falar depois dele, que sem querer rasgar cedo, mas é uma referência assim para mim enquanto pastor, enquanto teólogo, enquanto artista. Para quem não conhece o trabalho artístico do Davi, depois procurem porque é muito legal. Mas enfim, eu vou falar um pouco sobre isso, cuidado cultural na era das imagens, e eu quero fazer 4 movimentos aqui. Como não sou presbiteriano, não vou ser 3 pontos, vão ser 4. E eu quero falar um pouco, tentar brevemente falar um pouco sobre o que a gente poderia compreender enquanto uma era das imagens. Depois falar por que isso importa para a gente, enquanto cristãos, enquanto seres humanos. Depois tentar também olhar um pouco para como que isso está sendo feito ou entendido na nossa cultura. E por fim, tentar mostrar qual deveria ser, pelo menos na minha opinião, a nossa resposta enquanto cristãos, a nossa resposta enquanto igreja. E aí, então, para a gente começar, o que quer dizer uma era das imagens? Obviamente que eu não pretendo aqui exaurir o tema, é só tentar ampliar um pouco, porque às vezes a gente tem algumas compreensões bem gerais e o tema da conferência pressupõe que a gente está numa era das imagens, e eu queria tentar explorar um pouco mais sobre isso. E começar dizendo que uma era das imagens vai além de mídia social ou de plataforma de streaming, que geralmente é o que a gente associa quando a gente fala que a gente está numa era das imagens, na era do conteúdo, na era de publicação. A gente sempre vai para o digital, para o ambiente de mídia, de streaming, mídia social, conectividade, e eu queria tentar pensar um pouco para além disso. E aí a gente faz um exercício de imaginação. Imagine você no dia que você faz a compra da sua casa, se é você quem faz. Lá em casa, geralmente sou eu. E aí a gente chega no mercado, chega no. Valeu, Tiagão. Chega no supermercado e a gente se depara com as prateleiras todas assim. Todas em branco, não tem nenhum rótulo, não tem nenhuma imagem, nenhuma tipografia, nenhuma cor, nada. É tudo em branco. Eu não sei para você, assim, mas para mim, enquanto um designer, seria desesperador chegar nessa condição, chegar num lugar que eu preciso fazer um monte de compra, pegar um monte de item e não tem distinção nenhuma de um item para um outro. E eu acho que isso é uma forma da gente pensar que essa era das imagens, para além desse contexto de mídia, mas para as coisas do nosso cotidiano. Nós precisamos de imagem de alguma forma, nós precisamos chegar no mercado e distinguir entre um produto e outro pela cor, pelo rótulo, pela embalagem, pela tipografia, pelas fotos que estão ali. Isso é necessário para a nossa própria vida, para a gente não viver num completo caos, ainda que um caos talvez minimalista demais, tudo branco, mas um caos, ia ser caótico, todo mundo no mercado tentando achar o produto e não conseguir encontrá-lo. Mas uma era das imagens também diz respeito a algumas outras coisas, e sem querer entrar nos meandros políticos, que são complexos e não é o assunto aqui, mas eu acho essa imagem muito interessante. Para quem não se recorda, isso aqui é das eleições de 2018, as polêmicas eleições de 2018. E aqui nessa foto, nessa imagem, durante um debate presidencial, a gente tem Guilherme Boulos de um lado, Henrique Meirelles do outro. E por que eu acho que essa foto é tão significativa e tão importante nessa conferência que a gente está tratando aqui? Bom, para quem não sabe, ou para quem já sabe, Guilherme Boulos é uma pessoa ligada a movimentos sociais, coisas nesse sentido, de um partido político também ligado a isso, de forma mais enfática, enquanto Henrique Meirelles, alguém que é um ex-ministro da Fazenda, um ex-presidente do Banco Central. E eu acho essa imagem interessante porque tenta perceber como que a roupa que eles estão usando traduzem um pouco a quem eles querem comunicar. O Boulos com uma camisa branca comum, dobrada até a manga, até o cotovelo, para fora da calça, obviamente usando uma roupa formal, mas de uma forma bem o mais informal possível, enquanto o Meirelles com um terno provavelmente bem caro, todo alinhado, engravatado,
com a roupa mais polida possível. E veja como que as roupas deles estão comunicando algo para além do seu discurso, para além das propostas que eles fizeram, para além das ideias que eles tinham para compartilhar com os públicos que eles queriam compartilhar. Mas a própria roupa deles estão comunicando alguma coisa. E eu não acho que isso é desproposital. Talvez seja, mas eu tenho uma pulga atrás da orelha que não é. Porque a gente está comunicando a todo tempo. Falar de uma era das imagens não é só falar das imagens que a gente está vendo, mas é também falar das imagens que a gente está transmitindo enquanto indivíduos. E o próprio texto bíblico, sem querer tirá-lo do seu devido contexto, mas também chama a atenção para isso, um texto clássico de Mateus 6, que nos lembra que quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estão jejuando. A própria Escritura nos chama a atenção para a importância daquilo que a gente também está expressando, das nossas afeições, da nossa aparência. Obviamente que aqui tem um contexto muito específico, mas também diz respeito àquilo que a gente está comunicando para as pessoas que estão ao nosso redor e estão com a gente no lugar onde a gente está. Uma era das imagens também diz respeito às imagens que a gente vê pela cidade, a arte urbana, por exemplo, uma coisa que talvez é muito ignorada, às vezes é tratada com algum preconceito, parece que é uma coisa muito negativa e tudo mais, mas ao mesmo tempo está comunicando um monte de coisa para a gente. As ruas têm um clamor e tem ideias sendo compartilhadas a todo momento. E muitas vezes a gente não para perceber o que o grafite na esquina do lado aqui está falando para a gente, o que aquele artista quis comunicar, o que aquele artista quis expressar, o que aquela intervenção está falando para nós. E talvez o que a gente mais tem hoje em termos de artes visuais, talvez seja a arte urbana. E isso também diz respeito a gente estar numa era das imagens. Mas não só isso, a própria cidade em si, enquanto uma construção urbanística, arquitetônica, ela por si só está comunicando coisas para a gente. O Davi veio de Brasília. Quem já foi em Brasília sabe que Brasília é uma cidade totalmente diferente de Goiânia. Brasília comunica coisas diferentes de Goiânia enquanto cidade, enquanto a organização do seu espaço, enquanto os seus fluxos, enquanto os seus trânsitos, enquanto a forma como a cidade é pensada, as ruas, as calçadas, os quarteirões, a forma de organizar a própria cidade. Isso também está comunicando coisas para a gente. A cidade não é feita de forma aleatória, ainda que talvez possa ter contextos de um crescimento desordenado, mas tem gente ali pensando em estruturar, em organizar, e isso também comunica algo para a gente. Isso também diz respeito a essa era das imagens, talvez uma imagem não tão óbvia assim, mas isso também diz respeito a nós estarmos em uma era das imagens. E aí eu falei que não era só sobre mídia e streaming, mas também inclui mídias sociais, também inclui plataformas de streaming. É inevitável que a gente vive num mundo hoje conectado. A gente tem smartphones, computadores, TVs com inteligência, smart TVs e coisas do tipo, Alexas na nossa casa, que a gente fica conversando e ela responde, e liga a luz, e liga o ar-condicionado, e faz um monte de coisa. A gente vive também nesse mundo conectado. E aí algumas informações a título de curiosidade, uma pesquisa que foi feita ano passado, em 2023, a cada minuto de 2023, a cada minuto, algumas coisas acontecem no nosso mundo. Por exemplo, 41 milhões de mensagens são enviadas no WhatsApp a cada minuto de 2023. Ou então, 4 milhões de curtidas são feitas no Facebook. Ou 70 mil streamings de músicas da Taylor Swift. Ou 360 mil tweets enviados no Twitter. Ou quase 700 mil Reels enviados por DM, né, por mensagem direta no Instagram, quando você envia aquele meme para o seu amigo, para sua esposa, para o seu esposo. 694 mil Reels são enviados a cada minuto, foram enviados a cada minuto de 2023. E mais de 2,8 milhões de visualizações na Twitch durante cada minuto de 2023. E se você não sabe o que é Twitch, converse com alguém com menos de 20 anos, que com certeza essa pessoa saberá. Então, isso aqui é para mostrar o contexto que a gente está vivendo, esse mundo onde a gente está sendo bombardeados por informação, por mensagens, por comunicações e por coisas acontecendo a todo momento, ainda que talvez não tão perceptíveis assim para nós. E diz respeito também ao meme
como a síntese da questão de um tempo. Se você não entendeu, eu não vou explicar, porque meme é igual piada, assim, de explicar perde a graça. Mas converse depois com quem riu, que provavelmente ela vai conseguir te falar um pouco sobre. Então a gente tem memes, né? Vive na era do meme, entendendo o meme como a síntese, como a condensação da questão de um tempo. A gente vê um meme, a gente vê uma figurinha de WhatsApp, por exemplo, e uma figurinha, uma simples figurinha, comunica às vezes coisas que a gente gastaria um parágrafo para expressar, um sentimento, uma coisa que a gente queria responder a alguém, e uma figurinha, uma imagem, traduz para nós algo que a gente poderia estar ali escrevendo e gastando tempo digitando ou falando, uma figurinha resolve e a outra pessoa entende o que você quis dizer quando você manda aquela figurinha para ela ou quando você manda um meme ou algo nesse sentido. Então, esse é um breve panorama desse contexto que a gente está vivendo, que é cercado por imagens, dessa era de imagens, imagens analógicas, imagens que a gente expressa, imagens que a gente recebe, imagens que a cidade comunica, imagens que a gente produz, imagens da conectividade, imagens digitais, enfim. A gente vive nesse mundo imerso em imagens. E aí, entendido isso, por que isso importa para nós? Por que a gente está aqui, numa sexta-feira à noite, na Bereia, falando sobre imagem, discutindo sobre isso, numa conferência de pastores teólogos? Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas como o Davi muito bem expôs, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E eu queria também falar um pouco sobre a importância da gente compreender sobre esse momento que a gente vive, sobre essa era onde a gente está vivendo. E aí o Makoto Fujimura, que foi sorteado um livro dele aqui, inclusive, excelente esse livro, muito do que eu vou trazer aqui é a partir dessa obra. Ele vai falar o seguinte, que nossas interações multifacetadas, com todas essas facetas, algumas que eu apresentei e outras que não dava para colocar aqui, com o nosso ambiente físico e cultural, afetam diretamente nossos corpos, nossas mentes, nossos espíritos e, finalmente, as nossas almas. Ou seja, a gente vive imersos no mundo, a gente vive imersos na cultura, uma inescapabilidade cultural, é uma impossibilidade. Nós sempre estaremos imersos na cultura, ainda que a gente tente se isolar e ir para um monastério, a gente ainda vai estar fazendo uma escolha cultural. E todas essas interações que a gente tem, elas nos afetam, elas afetam a nossa vida, elas têm algum impacto na nossa vida. Nós não somos um bloco de cimento que a gente só está transitando pelo mundo, não, nós somos seres humanos com emoções, com sentimentos, com apreensões, com visão. Então, a todo momento a gente está sendo impactado, a gente está sendo afetado, no bom e no mau sentido, pelas interações que a gente faz na nossa realidade, sejam elas digitais, sejam elas analógicas, independente do contexto. Mas a ideia é que a gente sempre vai estar sendo, nós sempre estaremos sendo afetados pelo nosso ambiente. E aí, nesse sentido, tem um autor que eu não vou entrar muito nisso, quem domina isso é o Pedro, então depois conversem com ele sobre, que é o Hermann Doiver, que ele propõe que a nossa experiência na realidade, a nossa experiência temporal, isso que a gente está vivendo, né, a nossa vida, ela se dá em diferentes aspectos, que esses aspectos eles estão, ao mesmo tempo, entremeados, mas eles podem ser distinguidos. E ele vai falar de aspecto quantitativo, espacial, cinemático, físico, biótico, 15 aspectos no total, para nos mostrar, e aí isso aqui é o porquê de eu estar colocando isso aqui, que a nossa experiência na realidade ela é muito mais ampla, muito mais rica, tem muito mais facetas, tem muito mais aspectos do que muitas vezes a gente para pensar e olhar. E aí tentando aplicar isso de uma forma um pouco mais tangível, para não ficar algo tão abstrato, a gente pode pensar, por exemplo, em termos do aspecto quantitativo, de quantidade mesmo, o nosso senso existencial, entendendo que para uma coisa existir, ela tem que ser pelo menos uma coisa. Para eu estar aqui, eu tenho que ser pelo menos um Kaique. Para esse computador existir, ele tem que ser pelo menos um computador. Então, o aspecto quantitativo aponta para nós, para esse nosso senso existencial, que a gente existe, que a gente é uma pessoa, que nós somos um ser humano. E a gente pode pensar no aspecto espacial, enquanto a nossa casa, a organização da nossa casa, como a gente organiza o espaço, nosso espaço de trabalho, o nosso espaço de culto. Por que esse espaço de culto é assim e não de outra forma? Tudo isso diz respeito ao aspecto espacial, o aspecto cinemático, que diz respeito a movimento,
diz respeito aos nossos deslocamentos, ao nosso envio em missão, aquilo que a gente faz todos os domingos, quando um culto encerra, a gente é enviado em missão para o mundo. O aspecto físico nos lembra das nossas atividades físicas, dos esportes que a gente pratica. E a gente tem vivido numa época onde parece que cada vez mais as pessoas têm entendido a importância de cuidar da saúde, praticar atividades físicas, cuidar do corpo. O aspecto biótico lembra da nossa alimentação, das vitaminas, dos hormônios, do cuidado com a alimentação, do cuidado com a nossa nutrição, aquilo que a gente come, deixa de comer, as escolhas que nós fazemos nesse sentido. O aspecto sensorial nos lembra da psicoterapia, que muitos, no contexto contemporâneo, buscam também como um recurso. O aspecto lógico das nossas tomadas de decisão. O aspecto histórico, de formação histórica, da nossa atuação no mundo, do nosso trabalho, daquilo que a gente produz enquanto indivíduos dentro da sociedade. O aspecto simbólico nos lembra do desenvolvimento da nossa língua, da nossa comunicação. O aspecto social aponta para as nossas relações, amigos, pequenos grupos. O aspecto econômico nos lembra de uma busca por uma estabilidade financeira que todo indivíduo, de certa forma, busca, ou nos lembra da nossa generosidade enquanto cristãos, uma marca do cristão que é a generosidade. O aspecto estético nos lembra da apreciação artística que devemos fazer. O aspecto jural ou jurídico do nosso senso de justiça. O aspecto ético da caridade, do serviço ao outro. E, por fim, o aspecto confessional, que nos aponta para a igreja, para as nossas disciplinas espirituais. Aqui é só para mostrar o tanto que a nossa vida é multifacetada, o tanto de coisas que a gente faz, o tanto de práticas que nós temos, e que essas práticas elas dizem respeito a várias áreas da nossa vida. E aí a gente se preocupa com as nossas finanças, a gente se preocupa com o nosso aspecto econômico, em não endividar, em não deixar o cartão estourar, em tentar fazer uma poupança, tentar fazer algum investimento. A gente se preocupa com o aspecto físico, por exemplo, de cuidar do nosso corpo, de tentar ter uma velhice mais longeva, mais saudável. A gente se preocupa com o aspecto biótico, de nos alimentarmos bem, de fazer um check-up médico de tempos em tempos para ver se está tudo ok. A gente se preocupa com o aspecto espacial, de cuidar da nossa casa, organizar o espaço, deixar os nossos espaços onde a gente vive, seja casa, trabalho, espaço de culto, da forma mais organizada possível. Só que aí eu queria questionar algumas coisas. Se a nossa vida realmente é integral com todos esses aspectos, e é isso que o Doivert propõe para nós, que apesar dessa distinção que a gente pode fazer a fins didáticos, no fim das contas, nossa vida é integral em todos eles. Por que muitas vezes, então, nós não damos importância para o aspecto estético? Por que a gente cuida do corpo, cuida da mente, cuida da nossa vida espiritual, entre aspas? A gente cuida dos nossos espaços, a gente cuida das nossas finanças, mas por que a gente não dá importância para o aspecto estético, se ele também é um aspecto da realidade de Deus, e ele também é um aspecto no qual nós experimentamos essa realidade e que importa para nós? Se a nossa vida é integral e nós vivemos na realidade temporal em todos os aspectos, por que parece que a arte é uma coisa secundária e superficial? Porque parece que às vezes a gente não dá tanta importância assim, como se a arte fosse, não, se der a gente vê, se rolar a gente coloca aqui em casa, mas parece que não é uma coisa importante, parece que é uma coisa de segunda ordem, no sentido de não ser tão fundamental assim para a vida. Quando, na verdade, se o Doivert está certo, e eu acho que está, na minha insignificância eu acho que está, o aspecto estético também é um aspecto da nossa realidade. E aí algumas perguntas para a gente se fazer, não precisa responder, não quero constranger ninguém, mas, por exemplo, em 2023, ano passado, você foi a quantas exposições, a quantos concertos, a quantas apresentações, quantos poemas você leu mês passado? Ou qual foi a última vez que você parou tudo, sentou no seu sofá, deitou na sua cama e foi ouvir um álbum de música? Foi, de fato, ouvir música. Não colocar a música ali enquanto você está trabalhando, enquanto está estudando, enquanto está dirigindo, mas parou para ouvir um álbum de música, um bom álbum de música. Ou quantas vezes você já comprou um trabalho artístico para a sua casa, para levar para a sua casa, colocar na sua parede, na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, onde você quiser. Talvez, se eu estiver correto nos meus pensamentos,
As respostas da maioria vão ser bem constrangedoras. E que bom que seja. Ok, a gente não vai morrer por falta de arte. Ninguém aqui, meu Deus, morri porque eu não apreciei arte. Isso não vai acontecer. O Davi falou um pouco disso, inclusive. A gente pode morrer se a gente não se alimentar direito, a gente pode morrer se a gente não cuidar do nosso corpo, por exemplo, mas por falta de apreciação artística, ninguém morre. Eu, pelo menos, nunca soube de ninguém. Mas, com certeza, entendendo o aspecto estético, entendendo a arte enquanto um aspecto da realidade, nós teremos uma vida um pouco mais árida e um pouco mais empobrecida. Nós teremos uma vida que não vai desfrutar da plenitude dos potenciais da criação de Deus. Uma vida que não vai desfrutar da realidade temporal em todos os seus aspectos. Em todos os aspectos que Deus colocou no mundo para a gente desfrutar, para a gente estar vivenciando, para que a nossa vida seja enriquecida. Para, como o Davi lembrou, para que haja um florescimento humano. Então a arte ela tem esse papel. E aí o Makoto ele vai dizer o seguinte, que o verdadeiro propósito da educação artística é criar seres humanos plenos, capazes de levar uma vida bem-sucedida e produtiva em uma sociedade livre. Fornecemos educação artística para que possamos ter melhores professores, melhores médicos, melhores engenheiros, melhores mães e melhores pais. As artes não são um luxo, mas um caminho para educar todo o indivíduo, ou seja, o indivíduo na sua completude, na sua integralidade, para o florescimento. Eu acho isso aqui muito bonito, porque às vezes parece que arte é uma coisa muito distante da gente, e eu entendo por quê, porque nós não somos, geralmente, nós não tivemos uma educação artística, nós não tivemos um incentivo para entender arte, gostar de arte, saber apreciar a arte. Então a gente tem um trabalho dobrado para fazer, porque se a gente entende que isso é importante, e ao mesmo tempo a gente entende que a gente não sabe fazer isso muito bem, a gente tem um longo desafio pela frente, que é o que o Makoto chama então dessa educação artística, de formar pessoas capazes de entender, discernir, podem até não gostar, mas que vão saber apreciar a arte ou saber a importância da arte. Uma analogia bem tosca que a gente pode fazer é, por exemplo, quem começa a ir numa academia, quem nunca foi na academia na vida e resolve que quer virar maromba e vai para a academia. Você chega na academia, você vai ver um monte de aparelho estranho que você não faz a menor ideia de como funciona, e aí vai ter uma pessoa lá chamada instrutor, ou se você tiver alguma condição um pouco melhor, um personal. E qual que é o trabalho do instrutor e do personal? É te ajudar a entender aquele universo novo, aquele tanto de apetrecho e aparelhos e coisas, para que você consiga, então, fazer da forma adequada, sem se lesionar e tendo algum resultado. E de forma muito semelhante é com a arte. Às vezes a gente, por nós mesmos, a gente não vai conseguir tanto assim ter categorias, ter critérios para julgar a arte, para entender a arte, mas a gente pode contar com pessoas que fazem isso bem para nos auxiliar, para nos ajudar nesse sentido. E semelhantemente com a academia, que é por isso que eu acho esse exemplo tão bom, não se trata de gostar ou não gostar. Às vezes você vai para a academia porque odiando ir para a academia, mas você vai porque você sabe do benefício daquilo. E com a arte é a mesma coisa. A gente não precisa necessariamente gostar de arte, amar a arte. Às vezes você não vai gostar mesmo. Você vai ver um filme de 3 horas, um filme francês, todo que é 3 horas, um único diálogo. Você vai achar aquilo um saco, horrível. Mas você vai entender que aquilo é importante para a sua formação enquanto indivíduo, enquanto pessoa, vai te dar algum nível de sensibilidade, vai abrir seus olhos para enxergar nuances da realidade que sem aquela produção, sem aquele artefato artístico, você não experimentaria, você não teria tido contato. Então a arte é isso. A arte é essa coisa que Deus nos deu potencial para ser feito, através da qual a gente experimenta a realidade de uma forma que sem arte a gente não experimentaria. Sem arte a gente teria uma vida, uma realidade mais empobrecida e, consequentemente, a nossa própria vida se torna mais empobrecida também. E aí, se isso é importante para a gente, se a gente então deve buscar arte, se a gente então deve ter esse contato artístico, como que está a nossa cultura então nesse sentido? O que a nossa cultura está nos fornecendo para que esse florescimento humano, por meio da arte, possa
acontecer. E o Makoto ele coloca que tem duas características que marcam essa cultura contemporânea nossa, esse mundo que a gente vive, que é fragmentação e utilitarismo. A gente vive numa cultura extremamente fragmentada, numa cultura sem integralidade, numa cultura que dicotomiza as coisas, que separa as coisas em um monte de caixinhas, e que fazendo essa fragmentação, a gente acaba tendo uma experiência na realidade que também é fragmentada, que também é compartimentalizada, que também é dicotômica, que não é integral em toda a sua experiência. E ao mesmo tempo que a gente tem essa cultura fragmentada, sem integralidade, a gente também tem uma cultura utilitarista, uma cultura na qual todas as nossas decisões são tomadas pela forma mais pragmática possível. E o Davi também falou um pouco sobre isso, quando ele deu o exemplo de Deus pedindo para o povo fazer arte no meio do deserto. O povo estava pensando em sobreviver, o povo estava querendo tomar as decisões mais pragmáticas, mais utilitárias possíveis para a própria sobrevivência deles. E aí Deus chega e fala, não, calma aí, a gente vai fazer arte, a gente vai produzir uma coisa aqui, edificar um negócio que vai ter arte, que vai ter alguém, algumas pessoas trabalhando intencionalmente para que aquilo seja belo, para que aquilo seja alusivo, para que aquilo expresse beleza. Não era a preocupação do povo ali. E muitas vezes não é a nossa preocupação também. A gente não está preocupado em parar diante das nossas necessidades, da nossa rotina, da correria do dia a dia, das coisas infinitas que a gente tem que resolver, os boletos que a gente tem para pagar. A gente vai tomar decisões, a gente quer tomar decisões pragmáticas, nessa visão utilitarista. E essa é uma ênfase da nossa cultura. Tomar decisões que vão muito mais para um pragmatismo, muito mais para uma necessidade, do que necessariamente de algo que seja importante para nós, ainda que não seja a nossa necessidade. Quando a gente escolhe o percurso que a gente vai fazer para se deslocar de um ponto A ao ponto B da cidade, ninguém pensa em, eu vou fazer esse caminho porque eu vou passar por um bosque, porque por esse caminho tem um pôr do sol bem legal, a gente passa por lá e aquilo tem um lampejo de vida na nossa rotina. O que a gente faz é abrir o Waze e escolher o caminho mais rápido possível, que pode ser inclusive ser o caminho mais longo, mas é o mais rápido. E o que importa para nós é o tempo. O que importa para nós é fazer aquilo da forma mais rápida possível, chegar no lugar que a gente tem que chegar, aquela correria louca do dia a dia. E a gente então vive tomando essas decisões puramente pragmáticas e utilitárias. E aí o Makoto vai falar para a gente também que, além dessas características, usando da sua linguagem poética, ele fala que muitos dos córregos que alimentam o rio da cultura, que alimentam esse rio no qual todos nós estamos imersos, banhando nesse rio, esses córregos estão poluídos. E o solo que esse rio deveria irrigar acaba ficando, então, ressecado e trincado. A leitura que o Makoto faz da nossa cultura não é das mais positivas, que novidade. Ele coloca que a gente está vivendo uma cultura totalmente poluída e que essa poluição tem afetado nossa vida. Essa poluição está fazendo com que esse nosso solo, que deveria ser irrigado pela cultura, para o nosso crescimento e para o nosso florescimento, acaba ficando, então, ressecado e trincado. E aí eu comecei a refletir um pouco sobre essa questão da poluição, porque o Makoto ele tem uma característica, quem recebeu o livro vai perceber, que ele não é muito direto naquilo que ele fala. Pelo contrário, ele é bem poético, metafórico, analógico, e isso às vezes incomoda um pouco, porque ele pega um termo e ele não define aquele termo, ele fala de uma forma totalmente poética o que ele quer dizer sobre aquele termo, e você que se vire para entender. Então eu fui tentar seguir essa proposta dele, refletir sobre a metáfora que ele propõe para nós. E, bom, eu não sou um biólogo, eu sou designer, como o Pedro bem disse, mas refletindo sobre poluição, me parece que uma poluição ela tem duas características. É algo nocivo em uma grande quantidade. Precisa das duas coisas. Porque se for uma coisa nociva em uma dosagem mínima, aquilo sequer vai fazer efeito. Vai ser uma quantidade desprezível diante do algo maior onde aquilo está sendo despejado. Então precisa ser uma coisa nociva, mas em algo nocivo em uma grande quantidade. E aí a gente tem o que a gente chama de poluição.
Um rio só é poluído quando é despejada uma grande quantidade de coisa ruim naquele rio. Uma cidade só fica poluída quando uma quantidade enorme de gases e materiais são despejados nessa cidade, poluindo ela. E aí, nesse sentido, eu queria refletir brevemente sobre essas duas ênfases da poluição. Primeiramente, a poluição enquanto algo nocivo, e o Kevin Van Hooser vai falar para a gente o seguinte, já que a gente está numa conferência de pastores teólogos, no livro O Pastor como Teólogo Público, ele fala o seguinte, que o frequentador de igreja comum confessa a fé em Cristo, mas ingere a mesma comida cultural de todas as outras pessoas. Espetáculos de televisão e filmes influenciam nossas percepções sobre tudo, desde a vida de luxo ao conforto, até a família considerada normal. A cultura cultiva formas de humanidade. O Van Hooser vai nos dizer, de forma muito semelhante ao que o Makoto falou lá no começo, de que a cultura nos cultiva. A gente sempre tem a perspectiva de pensar que a gente influencia a cultura, a gente impacta a cultura, quando na verdade a cultura está nos cultivando a todo momento. E aí o nosso desafio é porque, apesar da gente estar aqui na igreja, nos reunirmos todos os domingos para o culto público a Deus, confessar a fé em Cristo, a gente acaba comendo a mesma comida cultural de todas as outras pessoas, crentes ou não, que professam a fé em Deus ou não. Os mesmos filmes, as mesmas músicas, os mesmos livros, talvez, as mesmas peças. Desfrutamos da mesma cidade, entendendo que a cidade está comunicando coisas para a gente. E tudo isso nos influencia. E nos influencia moldando nossa perspectiva sobre a realidade. Moldando, por exemplo, nossa perspectiva sobre o que é uma família considerada normal. Ou como deve ser nossa vida em termos de luxo ou generosidade, uma vida mais luxuosa ou mais simples. A todo momento, a gente está sendo influenciado e, partindo do pressuposto que a gente está sendo influenciado num rio cultural que está sendo poluído, é bem provável que essa influência não esteja sendo tão boa assim. Mas a poluição não é só uma coisa ruim, mas em grande quantidade. E aí duas pesquisadoras brasileiras, a Isaf Karhawi e a Michele Prazeres, elas cunharam um termo em 2022 chamado exaustão algorítmica. E elas vão dizer que essa exaustão algorítmica caracteriza-se por um sentimento permanente de insatisfação, desânimo e esgotamento, ausência de criatividade, medo de penalidades das plataformas e de, entre aspas, não dar conta. Elas vão fazer uma leitura sobre o volume de informação, o volume de mensagens, fotos, dados e interações sociais que nós estamos fazendo quando nós usamos nossos smartphones, quando a gente acessa o Instagram ou qualquer outra mídia social da sua preferência. E elas começaram a perceber, dentro da pesquisa que elas fizeram, que está tendo um padrão acontecendo. Que aquilo que deveria servir para nos conectar com as pessoas, aquilo que deveria servir para nos divertir em algum momento, vendo coisas engraçadas, ou servir para nossa, sei lá, conhecer outras coisas, ver notícias sobre o mundo, ver fatos curiosos e afins, isso na verdade está nos gerando uma espécie de exaustão, uma exaustão algorítmica, uma exaustão que é produzida pelos algoritmos das plataformas. E a gente então começa a se tornar pessoas insatisfeitas com a vida, com nós mesmos, com a nossa realidade, com o nosso trabalho, com aquilo que nós fazemos, com a nossa igreja. Nós começamos a ser pessoas desanimadas, esgotadas, ausentes de criatividade, entendendo criatividade não como uma característica para artistas e comunicadores, mas para todo ser humano. Todos nós precisamos de criatividade nas nossas demandas e atividades e tudo mais. Ou, para quem atua mais intencionalmente produzindo conteúdo para o contexto digital, uma espécie de medo de penalidades das plataformas, do tipo, nossa, se eu não postar hoje, o algoritmo vai me prejudicar e meu engajamento vai cair, então eu tenho que postar, e são tantos stories e tantos posts por dia, e a gente vive naquela tensão, como se o algoritmo fosse quase nosso chefe, nosso patrão, e a gente tem que viver para conseguir servi-lo, para que ele não nos penalize. Ou então um constante medo de não dar conta, um constante sentimento de incapacidade, um constante sentimento de
que aquilo que a gente tem a oferecer ou fazer não é suficiente. E tudo isso diz respeito a essa grande quantidade, esse volume excessivo de coisas que a gente tem feito e recebido, o volume excessivo de interações e tudo mais. E aí, o Davi mostrou essa imagem também, não foi combinado, deve ser o Espírito testificando. A Noite Estrelada, que é uma obra importante, como o Davi também bem falou, o Van Gogh, ele teve uma formação cristã, protestante, ele teve uma vida turbulenta no contexto da igreja, ele quis ser um ministro e a igreja acabou não aceitando ele como ministro e isso gerou para ele uma série de frustrações, então ele teve essa relação ambígua com a igreja, de crer em Deus, mas ao mesmo tempo ter uma relação conturbada. E essa obra ela é bem significativa, bem forte nesse sentido, porque aqui ele faz uma representação, uma cena, e tem dois detalhes muito interessantes nessa cena. Se a gente reparar, tem dois elementos que conectam o céu com a terra, que de uma certa forma conecta a transcendência com a imanência. O primeiro e mais visível é esse grande arbusto, esse arvoredo que ele coloca no canto, acho que para você está de cá, da pintura. Mas tem um outro elemento que é a própria igreja, que está bem ali no centro, com a sua torre, conectando o céu com a terra. Que talvez deveria ser, na crítica e naquilo que o Van Gogh coloca para a gente, o papel da igreja. Trazer a realidade de Deus para a vida cotidiana. Trazer a realidade de Deus para a vida das pessoas. Só que tem um outro elemento muito importante nessa obra, que se a gente for perceber, a luz da igreja está apagada. As casas ao redor estão com as suas luzes acesas, com os pontos amarelos, expressando luz numa noite, mas a igreja está com a luz apagada. Como se Van Gogh estivesse dizendo para a gente que parece que a igreja não está cumprindo o seu papel, como se a igreja tivesse falhado naquilo que ela deveria fazer. Só que apesar disso, Deus ainda comunica com o mundo. Deus não abandonou sua criação porque talvez a igreja não foi suficiente em fazer o que ela deveria. E é por isso que ele coloca a própria criação de Deus, esse arbusto, esse arvoredo, conectando a realidade de Deus, de certa forma, pelo menos na sua linguagem metafórica, artística e poética, com a realidade terrena, com a nossa vida cotidiana. E ele pinta então a noite estrelada, ele pinta uma lua que mais parece um sol, estrelas que radiam de forma muito forte. E talvez isso seja ele sinalizando que Deus não se afastou da realidade, Deus não afastou do mundo. Embora a igreja talvez possa estar com a sua luz apagada, diante da realidade, diante de lidar com os problemas da realidade, Deus não se afastou. Deus ainda está presente. E se essa crítica do Van Gogh é verdadeira, e a gente pode tranquilamente discordar dele, mas se ela é verdadeira, se a gente parte do pressuposto que ele está certo, que isso talvez vale para nós hoje, a quarta e última parte é a gente então pensar como que nós, enquanto cristãos, como que nós que estamos aqui nessa conferência, ou quem vai assistir a gravação depois, nós devemos responder a isso. A gente viu que a gente vive num mundo, numa era de imagens das mais diversos tipos, do smartphone à arquitetura urbana. A gente viu que o aspecto estético é importante para a nossa vida, é importante para o nosso florescimento, é importante para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. E a gente viu também que a nossa cultura atualmente não está tão favorável assim para esse florescimento. Pelo contrário, parece que ela está mais nos prejudicando do que contribuindo com a gente. E como então que a gente responde a isso enquanto igreja? E eu acho que a nossa resposta diante dessa saturação de coisas e poluição cultural não deve ser criar menos imagens, mas criar imagens redentivas. O nosso papel talvez não seja fazer menos, mas fazer de forma intencional. Criar imagens redentivas, criar imagens que apontam para a redenção de Cristo. Criar imagens que apontam para a esperança. Imagens que têm um realismo esperançoso, que não ignora os males do mundo, os problemas que a gente vive. Para nós cristãos, isso é muito fácil de dar nome, é o que a gente chama de pecado, que fratura a nossa realidade, corrompe o nosso mundo, corrompe a nossa existência. Mas, ao mesmo tempo, reconhecendo isso, a gente também tem a capacidade, a possibilidade de
saber qual que é a resposta para isso. Então, diante do problema, diante desse caos que a gente vive, dessa poluição cultural que a gente vive, a gente não entra no cinismo, a gente não entra no desespero, a gente não entra na desesperança, mas a gente aponta para Cristo, que é quem traz a resposta de redenção da sua obra que já foi iniciada e será consumada um dia, de redimir toda a realidade, de transformar toda a realidade, tirar dela todo o pecado, todo o mal. E então eu acho que nosso papel é esse. Diante dessa turbulência que a gente vive, é a gente passar a criar, então, imagens que apontam para isso, que nos lembram disso. E aí tem um texto lá em Isaías, para ter um momento crente da palestra, Isaías 61, do 1 ao 4, diz o seguinte para a gente: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros, para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para revelar o seu esplendor. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração a geração. Esse texto de Isaías, dando um brevíssimo contexto dele, o povo teve sua cidade destruída, foi feito cativo, estava em exílio, e Deus então fala isso por meio do profeta. Alguns entendem que esse texto diz respeito ao próprio Jesus, uma profecia, algo apontando para Cristo. Outros acham que também diz respeito ao contexto específico ali, de Deus de fato usando o profeta para falar naquela situação específica. E muito provavelmente as duas coisas, tanto algo situacional ali, do contexto que o povo está vivendo, mas também tendo seu cumprimento, tendo a sua plenitude no próprio Cristo Jesus, que viria lá na frente e que inclusive cita isso em um determinado momento. E por que esse texto importa para nós? Por que eu estou colocando Isaías no meio de uma palestra sobre era das imagens, falando de cultura e arte e tanto de coisa? Porque aqui, eu acho que esse texto nos ajuda, ou pelo menos nos dá um princípio, de que tinha uma crise, teve uma providência e teve uma resposta a essa providência. Qual que era a crise? O povo estava numa terra arrasada. O povo tinha sido feito cativo. E o texto diz que eram quebrantados, que eram cativos, que eram prisioneiros, que eles eram tristes e choravam. Um povo que estava vivendo em angústia. Um povo que estava vivendo de uma forma terrível, inimaginável para nós. E eles estavam diante dessa crise, diante desse problema todo. E aí vem a providência de Deus, que usa do profeta e depois tem o cumprimento pleno disso em Cristo Jesus, que inclusive cita esse mesmo trecho, ao dizer que o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas novas. Então Deus usa do profeta e usa de Cristo de forma mais ampla, para trazer até esse povo que sofre, e a nós que sofremos também, as boas novas do Evangelho. As boas novas que libertam a nossa vida, se não no nível físico, mas pelo menos existencialmente, que nos dá um sentido, uma esperança última para a vida e para a morte, que nos ajuda a lidar com o contexto que a gente está vivendo, seja ele qual for, seja o mais complexo que for. E aí tem uma resposta a essa providência, que esse povo que estava sofrendo, que estava na crise e ao qual as boas novas chegaram, em resposta a isso, o texto diz então que eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, que eles renovarão as cidades arruinadas. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente, para mim, para você que está aqui, que os que receberam então as boas novas do Evangelho são chamados à prática da justiça e à renovação. Esse é o desafio, isso é a missão que Deus nos dá, ou pelo menos parte dela, de que uma vez recebido as boas novas do Evangelho, uma vez tirados desse contexto de crise,
recebido o evangelho, agora a gente tem uma resposta a isso. Agora a gente não vai viver de forma inerte, do tipo, recebi, beleza, tá tudo certo, deixa eu viver minha vida. Não, agora a gente tem uma resposta. Agora a gente tem uma forma de viver, que é buscando a prática da justiça e buscando a renovação. Depois volte, leia o texto de novo, olha as metáforas agrícolas, orgânicas que Deus usa, de plantio, de carvalho de justiça, uma árvore. Tudo isso diz respeito a florescimento, tudo isso diz respeito a renovo, tudo isso diz respeito a pegar lembrando do contexto, uma terra que foi destruída, e agora essa terra vai ser restaurada, essa terra vai ser replantada. E ele nos chama para fazer isso, não pela nossa capacidade e força e por aquilo que a gente tem para oferecer, mas como resposta àquilo que Deus primeiramente fez por nós, que é nos alcançar com o Evangelho. E aí, nesse entendimento, o Makoto novamente vai dizer que a mordomia eficaz conduz ao trabalho gerativo e a uma cultura gerativa. Transformamos trigo em pão e pão em comunidade. Transformamos uva em vinho e vinho em ocasiões para alegre camaradagem, convívio, conversa e criatividade. Transformamos minerais em tintas e tintas em obras que elevam o coração ou movem o espírito. A mordomia cultural inclui tentar encontrar nosso lugar no ecossistema mais amplo. Ela nos pede para considerar o que nos foi dado e onde estamos situados. Então, o Makoto nos chama a atenção de que agora a gente deve exercer uma mordomia cultural. Mordomia é um termo conhecido dentro do meio cristão, evangélico, protestante, muitas vezes relacionado a finanças, né? A gente tem que fazer a boa mordomia dos nossos recursos. Só que aqui ele amplia isso para uma mordomia cultural. E o que seria essa mordomia cultural? É a gente entender que Deus nos deu algo, e aqui isso vale para artistas e não artistas. Deus nos deu dons, talentos, vocações, e aí, quando a gente discerne isso que Deus nos deu, e discerne onde Deus nos colocou, em que contexto nós estamos situados, tendo discernimento dessas duas coisas, a gente pode então usar desses recursos que Deus nos dá, desses dons, desses talentos, dessas riquezas, para além de riqueza monetária, para servir e para sinalizar aquilo que Cristo começou a fazer na nossa cultura, no lugar onde a gente vive, no nosso bairro, na nossa cidade. Fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Se é uma professora que esteja dando aula, se é sei lá, Uber, que esteja carregando as pessoas de uma forma redentiva. Se é um artista, que esteja então produzindo arte, enriquecendo o nosso mundo. Se é um arquiteto ou uma arquiteta, que seja então construindo edificações que não são simplesmente pragmáticas e utilitárias, mas que apontam para algo maior. É usar aquilo que Deus nos deu, as vocações que Ele nos deu, e usar isso para a glória do próprio Deus. Ou seja, resumindo, e já caminhando para o fim, antes que o Pedro me expulse, Jesus nos inseriu no seu reino e agora nós temos a expectativa da redenção. Isso já é um fato para nós. Jesus já nos inseriu no seu reino, nós já temos a expectativa da redenção enquanto aquilo que nos dá esperança para a realidade, para a vida. E se isso já é uma verdade para nós, em resposta a isto, nós fazemos duas coisas. Nós então cuidamos da nossa cultura com ações curativas, nós cuidamos da nossa cultura fazendo, vivendo, atuando, sendo um ser humano que serve a cultura e faz ações que vão curar essa cultura poluída, utilitária, pragmatista e pragmática e fragmentada que a gente tem. E enquanto a gente faz isso, a gente também sinaliza a obra que Jesus já iniciou e que concluirá. Lembrando que nós não temos poder nenhum para redimir nada, mas ao fazer algo da forma adequada, a gente pode apontar para Cristo. A gente pode sinalizar aquele que realmente redime, aquele que realmente transforma, aquele que realmente, pela sua graça, nos dá condição de fazer coisas que vão contribuir com o bem comum, que vão glorificar o nome de Deus, apesar de nós mesmos e do nosso pecado. E ao fazer isso, ao cuidar da nossa cultura e ao sinalizar Jesus na nossa própria vida,
nós então tornamos esse solo cultural que estava árido e seco, fértil, ao exercermos uma piedade que nos leva para o mundo e não nos tira do mundo. A espiritualidade reformada, se a gente pode assim dizer, tradicionalmente é entendida como não uma espiritualidade de se fechar para dentro de si, se fechar apenas nas questões individuais e solitárias, como se a nossa espiritualidade dependesse somente de nós, de uma forma individual, ou nos fechar numa espécie de neomonasticismo. Mas é uma espiritualidade, é uma vida de piedade que nos leva para o mundo, que nos leva a servir o mundo, que é expressa no contexto comunitário, que é formada no contexto da comunidade. E sendo formada no contexto da comunidade, nos envia em missão para o mundo. E se é esse o nosso papel, se é esse o nosso chamado, então tem 3 coisas para a gente fazer. Tem 3, pelo menos, pontos para a gente se atentar na nossa vida, na expressão da nossa fé, que primeiramente é lembrar das imagens que nós contemplamos, e aqui vale aquilo que a gente tem absorvido, aquilo que a gente tem buscado para o nosso próprio florescimento, as expressões artísticas, e também diz respeito às imagens equivocadamente contempladas. O Pedro vai falar de idolatria no domingo, não é isso? E diz respeito a isso, diz respeito a contemplar imagens da forma equivocada, da forma distorcida, com expectativas erradas. Então, tudo isso está importante para nós, mas não apenas aquilo que a gente contempla, mas lembrar também das imagens que nós expressamos, as imagens que nós estamos comunicando. Lembrar que o nosso testemunho ele está sendo dado a todo momento, queira a gente ou não. Não tem um botãozinho que a gente aperta, não, agora vamos testemunhar, agora não vamos. A todo momento nós estamos testemunhando. O que difere é se esse testemunho está glorificando o nome de Deus ou está sendo contrário àquilo que Deus espera de nós. Mas nós estamos expressando a todo momento. Nós estamos comunicando a todo momento. E por fim, para além daquilo que a gente expressa, aquelas imagens que nós intencionalmente ofertamos. E aqui eu falo mais especificamente para artistas ou pessoas que trabalham com mídia e comunicação. Porque quando nós produzimos algo, quando nós produzimos uma obra de arte, seja uma obra arquitetônica, uma obra musical, uma obra visual, seja qual for, e a gente faz isso não com uma mera finalidade econômica, não apenas para receber algum recurso financeiro diante disso, e que está tudo certo, não tem nenhum problema a gente ser remunerado pelo nosso trabalho, mas quando a gente faz isso para além de um pragmatismo econômico, a gente então oferta arte para o mundo. A gente enriquece a nossa cidade, o mundo que nós vivemos, a vida das pessoas, com manifestações estéticas que, como a gente viu lá no começo também, fazem parte da realidade de Deus. E se fazem parte da realidade de Deus, são fundamentais também para o ser humano na sua integralidade, na sua completude. São necessárias para o nosso florescimento. E se não há quem oferte essas imagens, entendendo que a própria cultura, por si só, talvez não seja capaz de fazer isso, uma vez que ela está poluída, uma vez que os rios culturais estão poluídos, se o Makoto tiver certo, e eu acho que está, a gente precisa de alguém propondo algo diferente. A gente precisa de pessoas ofertando imagens, ofertando arte, que não vai degradar o ser humano, que não vai reduzir o ser humano, que não vai danificar o ser humano, mas que vai possibilitar o seu florescimento, que vai possibilitar enriquecer a vida de outra pessoa, que vai possibilitar com que a gente tenha uma experiência na realidade que sem esse artefato provavelmente a gente não teria. E esse é o nosso chamado e é isso que eu queria deixar como reflexão para a gente. Que Deus nos use então para cuidar da cultura, que Deus nos use para cuidar do mundo no qual Ele nos colocou, nos deu dons, nos comissionou e nos colocou num lugar geográfico, físico, no tempo, no espaço, para poder servir. É isso. Deus abençoe e obrigado pela oportunidade.
Muito bom, gente. Muito obrigado por todos que ficaram até aqui.